Graça e paz, igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 36. Essa é a palavra do Senhor para essa noite maravilhosa de ceia. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Então vamos à palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse... Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse... Fala para esse irmão do seu lado, Pai seja convosco, irmão. Se a paz está com você, está tudo certo. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo. Repita comigo, tudo. Se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o... Filho, eu só vou te pedir um copo, porque esse negócio para mim tá legal, tá? Traz um copo para mim. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo, ele havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento. Repita, arrependimento. Fala, eu vim para pregar arrependimento. Para remissão de pecados a todas as nações. Começando de Jerusalém, vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido. Sejais revestido de quê? Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado. A sua palavra por si só fala muito e ela é maravilhosa. E eu te amo, Senhor. E o meu coração está transbordante por participar dessa mesa essa noite, Pai. Obrigado, minha filha. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo essa noite, todo o tratamento que o Senhor está dando ao nosso coração, Pai. Agora tira de nós toda a preocupação desse momento, Pai. Está tudo no seu governo, está tudo no seu tempo, Senhor. E nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus é Deus de paz, amém, igreja? Deus é Deus de paz, amém, igreja? Porém, Ele precisa abrir nossos entendimentos para a gente viver paz. O problema é que nós temos um Deus de paz e vivemos em tempos de guerra. Faz sentido isso? Por que se o meu Deus é Deus de paz, eu vivo tempo de guerra? A Bíblia diz que Deus, o dia que Ele quiser encerrar, Satanás, esmagar Satanás, Ele não vai precisar de um exército inteiro, e nem de a igreja inteira na terra. Um anjo dele faz isso, resolve esse problema. Deus não tem problema com Satanás. Satanás para Deus já é projeto vencido. Amém? Por que nós somos tão perturbados? Foi a pergunta que Jesus fez aqui para os discípulos. Por que vocês estão derrubados? Por que vocês estão perturbados?
Sabe, Jesus estava tendo um encontro com pessoas, a qual ele ficou 3 anos. Repita comigo, 3 anos. Imagina você 3 anos ouvir uma coisa e sua vida não muda. Tá passando sufoco, tá passando aperto, tá passando na moenda, por 3 anos, ouvindo uma mensagem de salvação e a sua vida não muda. Espero que aqui não tenha ninguém assim, amém? Senhor, mas por que eu vou para a igreja? Dizimo, oferta, mas minha vida não muda. Repita comigo. Força para destruir. Sabedoria para edificar. Mais uma vez, força para destruir. Sabedoria para edificar. Força para destruir, Deus dá a Davi. Sabedoria para edificar, Ele dá a Salomão. Porque a obra em Davi não está completa. O templo em Davi é só força para destruir. Mas Salomão é sabedoria para edificar. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você não veio para o evangelho para fazer nada. E esse é o nosso problema. Nós chegamos na igreja, a gente quer fazer. Pastor, mas o senhor não diz que a igreja precisa de... Precisa. Tudo que está funcionando aqui tem a mão de alguém. Porém, o projeto inicial de Deus na minha e na sua vida não é fazer. O projeto inicial de Deus na nossa vida é governar. Só que a salvação, ela não vem sobre nós para governo. A salvação vem sobre nós para nos tirar do império das trevas e nos trazer para a sua poderosa luz. Então, todos que estão aqui já foram banhados pelo projeto de salvação. É dom de Deus, não vem de nós, não vem de nada que nós possamos fazer. Salvação é favor imerecido. Amém? Posso ouvir? Todos nós recebemos. Não importa se você dizimou mais agora ou não, você está salvo. Amém? Não importa se você trabalha muito na igreja ou se você ainda não entendeu isso e não faz nada para Jesus, você está salvo. Não importa se você entrega muito ou entrega pouco, para Jesus você está salvo. Pastor, como assim o ladrão da cruz? Quanto tempo ele trabalhou para Jesus? Quantos dízimos ele deu? Quantas pregações? Quantas vidas foram salvas pelo ladrão da cruz? E Jesus falou, ainda hoje estarás comigo. Só porque ele entendeu o projeto. É difícil às vezes entender uma coisa tão simples. Salvação é graça, é favor imerecido. Mas o problema é que depois de salvo eu não sei o que fazer. Porque eu não entendo o propósito. E aqui estão os discípulos de Jesus, dentro de uma casa, sentados à mesa. Eu estou falando de discípulos, eu estou falando de 11 homens que andaram com Jesus. Agora, nessa fase aí, Judas já não está mais, Judas está fora. Então tem 11 homens aqui sentados, mais os discípulos do caminho de Emaús. A Bíblia está dizendo no versículo anterior que os discípulos do caminho de Emaús chegaram agora, está sentado com eles, explicando que viram Jesus, que comeram com Jesus, que Jesus partiu o pão. E Jesus entra e fala, a paz seja convosco. Se Jesus falou que a paz, se Jesus declarou a paz sobre eles, é porque eles não estavam em paz. Tinham andado 3 anos com Jesus, mas a paz não estava com eles. Precisou Jesus entrar naquele lugar e declarar a paz. Começa a ficar claro porque que muitas das vezes a gente está em Deus, está na igreja, mas não entende dia de paz. Não tem dias de paz. Porque a gente ainda não entendeu que a graça é a favor de Deus, mas libertação é uma escolha minha. Libertação é uma responsabilidade sua. Entender redenção é uma luta diária de quem foi salvo pela graça. Não pensa que você chegou, sentou aí, Jesus me salvou, tudo bem, agora eu vou começar a fazer campanha para enriquecer, agora eu vou começar a fazer campanha para ser curado, agora eu vou... Não é assim que as coisas funcionam. Agora é hora de você começar a estudar sobre remissão. É derrubar o quê? Derrubar esse monte de altares que na ignorância você gerou no seu coração. Por que uma igreja em pleno século XXI com tanta rede social não prospera? Porque ainda dentro dos nossos corações há muitos altares que nós levantamos para Mamon.
O dinheiro ainda é muito nosso Deus. É tão nosso Deus que a gente é que decide se a gente dizima ou oferta. É tão nosso Deus que a gente dizima, que depois de uma palavra poderosa dessa, do pastor Leandro, a gente ainda decide se a gente primicia sobre a vida de quem a gente diz que honra ou não. É tão nosso que a gente que decide. É tão nosso que a gente não aprendeu ainda a falar, Senhor, se o Senhor está mandando, eu faço. Eu não quero entender. Com Deus eu não quero entender, com Deus eu quero obedecer. Porque na obediência ele gera entendimento. Agora o problema é que a gente quer entender. E por querer entender a gente nunca ouve Deus. Porque todas as vezes que você quer entender, a única coisa que você consegue ouvir é a sua própria alma. Por isso que a gente vem, senta nesse banco, ouve, mas a gente fica como nécios, como tolos. O diabo rapidamente vem e rouba do nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente anda no campo do entendimento, não anda no campo da obediência. Em nome de Jesus, que o Senhor comece a romper da nossa mente agora todo o campo de entendimento e gerar em nós um coração de obediência, em nome de Jesus, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Para manter o inimigo da nossa alma derrotado, nós vamos precisar derrubar os altares. A salvação não derrubou os altares do seu coração. A salvação te remiu da maldição da morte. Pastor, por que a salvação não derrubou os altares? Ela só me remiu, só? Você acha pouco? Ela fez a obra que você não podia fazer. Esse é o problema. A gente acha que Jesus vai fazer tudo por nós. Me desculpe quebrar essa bolacha na sua cabeça agora. Jesus não vai fazer tudo por você. Ele vai fazer o que você não pode. O que é que eu não posso fazer, pastor? Eu não posso me salvar. Pecar, eu posso pecar. Agora me reconciliar com Jesus. Ele que tem que fazer isso. Por quê? Porque depois de pecar, depois do pecado de Adão, a Bíblia diz que todos estão encerrados no pecado. Ah, pastor, mas não é justo. Quem pecou foi Adão, não foi eu. Por que eu estou pagando por isso? Quem morreu foi Jesus, também não foi você. E você está recebendo essa graça sem ter feito nada. Que a justiça ele já fez. Adão pecou, mas em Jesus a justiça se cumpriu. Adão pecou e eu não pequei. Sobre mim veio o pecado. Mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, sobre mim veio a redenção. E qual o objetivo da redenção agora? Me redimir do pecado de Adão, que ainda tenta imperar em mim, mesmo estando salvo. E aí essa é a parte, pastor William, que eu não posso fazer, que Deus não pode fazer por mim. Qual é a parte? Derrubar os altares. Por quê? Me redimir da morte, só Ele podia, eu não podia. Ele era a ovelha muda, a ovelha limpa, a única que não pecou. Então só esse tipo de ovelha poderia morrer. Ele era o único, ele morreu. Agora derrubar os altares do meu coração, que eu construí no orgulho, que eu construí na soberba, eu vou ter que fazer isso. Nele, buscando todos os dias sabedoria. E aí eis a questão, ou você busca sabedoria para derrubar esses altares, ou você vai sempre viver ferido achando que Deus está te devendo alguma coisa. Quais os altares, pastor, que eu preciso derrubar? Repita comigo: altar da contenda, altar da mentira, altar das feridas, altar das ofensas, altar da fofoca, altar da inveja, altar da soberba. Está tudo dentro da gente. Não é só dentro de você não, está dentro de mim também. Eu não vim aqui para te acusar. O acusador não sou eu. Está tudo dentro da gente. Isso foi construído com os erros. Isso foi construído com as heranças malditas. Dos relacionamentos que nos envolvemos. De repente dos nossos pais. De repente dos lugares onde nós andamos. Essas coisas foram construídas. Enquanto andávamos sem sabedoria e sem salvação, essas coisas elas foram se construindo dentro da gente.
E agora a gente vem para Jesus e quer que numa tacada só ele resolve tudo. Não, a salvação ele resolveu, mas os altares sou eu que começo a derrubar com sabedoria e entendimento. E ele continua sendo Deus de paz, amém? E se eu não derrubo esse altar, se eu não busco sabedoria em Deus para derrubar esses altares dentro de mim, eu começo, na obra de Deus, usar os dons que Ele me deu a meu favor. Esse é um dos grandes problemas da Igreja de Cristo nesse tempo. Porque quando Ele abre os meus olhos na área da salvação, não significa que Ele abriu todos os meus olhos. Ele abriu na área da salvação. Eu começo a enxergar que eu tenho dons. Eu falo bem, eu prego bem. Eu de repente sou próspero na vida financeira, eu tenho saúde para trabalhar na igreja. Eu descubro que eu tenho dons e eu começo a usar esses dons, mas sem sabedoria em Deus, eu daqui a pouco estou usando esses dons a meu próprio favor. E quanto mais eu uso os meus dons a meu favor, mais eu distancio a minha vida de uma intimidade com Deus, que tem poder de me gerar uma liberdade de não fazer para Deus, mas de servir na presença de Deus. Gente, deixa eu explicar uma coisa clara para vocês. Isso abriu minha mente quando eu entendi isso. Jesus não veio para fazer nada, nem para mim, nem para você. Pastor, o que é que Jesus veio fazer na terra? Ele acabou de dizer aqui. Vamos lá, para não ficar... A seguir, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Que palavras são essas? Importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ele não veio para fazer, ele veio para cumprir. Sabe qual é o meu e o seu problema? Que a gente ainda está querendo fazer algo para Jesus. E querendo fazer algo para Jesus, eu esqueço de cumprir tudo o que está escrito a meu favor nas Escrituras. Você sabia que toda a sua vida está aqui dentro? Ninguém sabia. Você sabia que toda a sua vida está aqui dentro? Então por que você não mergulha aqui? Gente, tudo que eu prego para vocês está aqui. Toda a prosperidade que meu casamento tem, está aqui. Toda a prosperidade que Deus já prometeu sobre a vida dos meus filhos, está aqui. Toda a prosperidade que um dia Deus falou dessa igreja que eu estou vivendo hoje, está aqui. Todos os recursos que eu preciso para a minha vida pessoal, relacionamento, financeiro, saúde, cura, está tudo aqui. E não está só meu, está seu. Eu te pergunto, por que você tem dificuldade de mergulhar nas verdades a seu respeito? E aí, por não mergulhar nessas verdades, o que acontece? O mesmo com os discípulos no versículo 38. Olha a palavra de Jesus: porque vocês estão perturbados. Porque quando falta dinheiro, você se perturba. Porque quando o casamento dá ruim, você se perturba. Porque quando o filho está com problema, se perturba. Porque quando a doença chega, se perturba. Pastor, eu tenho uma alma, eu também tenho. Há uma perturbação momentânea. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, gente. E a Bíblia não está dizendo que o justo viverá por dinheiro, por cura. O justo não viverá por propósito. O justo viverá pela fé. Porque até o propósito para se cumprir precisa de fé. Se eu não entendo isso, gente, mesmo sendo salvo, eu vou andar ferido pela terra. Pior do que um ímpio caminhando pela terra é um salvo ferido. Eita, essa agora... Pior do que um ímpio é um salvo ferido. Porque o ímpio ainda pode se converter, mas um salvo ferido, como é que muda a mentalidade dele? Anda desesperado por tudo. E aí de repente você está se achando, cara, eu sou salvo, por que tanta perturbação? Porque quanto mais eu tento me livrar das minhas dívidas, mais eu mergulho nelas, mais dívida eu faço. E a minha vida nunca... Gente, se Jesus não remir a sua vida financeira, você pode ter momentos de tranquilidade, mas você vai voltar a cair num buraco. Tem até um memezinho no Instagram, né?
de um pastor que tem uma luta, já viu isso? O pastor tem uma luta para tirar a ovelha do buraco, aí quando ele tira, a ovelha sai saltitante e cai no outro. Cara, toda vez que eu vejo aquilo, eu me acabo de rir, cara. Eu mostrei esse pra Raquel, eu falei, Raquel, golzinho, Raquel, a gente vive isso todo dia, cara. Uma luta, o pastor lá tirando a ovelha, ele joga lá pra cima, ela sai do buraco, ela sai toda feliz, saltitando e puf, cai no buraco de novo. Engraçado que a gente vê isso quase todo dia na igreja. É uma luta para tirar de um buraco para cair no outro. Eu falo, Jesus, me dá força. Não, Senhor, não me dá força não, senão eu mato, me dá graça. Não, da próxima vez eu não vou tirar do buraco não, vou fazer um churrasco. Pastor, qual o problema de eu andar ferido? Feridas me deixam perturbado. Uma pessoa ferida é uma pessoa perturbada. É o que Jesus está falando deles aqui. Palavra perturbada é alguém que perdeu o norte. O que é uma pessoa perturbada? Alguém que perdeu o norte. Está lá no dicionário. Que está desnorteado, que está desvairado, que perdeu a orientação. É uma pessoa desnorteada, desorientada. Estou em Cristo, sei que sou salvo, mas ando pela terra desorientado, com a mente desorientada. Venho no culto uma palavra maravilhosa de poder, mas na segunda-feira o diabo já roubou do meu coração. Como pode? Chegar amanhã de manhã alguém te perguntar, qual foi a palavra que você ouviu ontem? Foi boa? Não, o culto ontem foi maravilhoso. Então fala um pouco dessa palavra. Eu não lembro muito bem. Esquenta não, tem Spotify lá para você, amém? E essa pessoa desorientada, ferida, ela se torna mais juiz do que intercessor. Você conhece alguém assim? Eu conheço pouco, sabe? Mas existe um na terra. Para julgar ele é uma bênção. Mas para levantar a mão para abençoar é só misericórdia. Ei, Deus não te chamou por juiz, Ele te chamou por intercessor. Por que você acusa todo o cisco que você vê no olho do seu irmão? Né? Porque o seu problema financeiro é o Lula, né? Bolsa Família não caiu na conta, o problema é do Lula, né? Sua falta de emprego é o Lula, sua dificuldade financeira é o Lula. Não é porque você não estudou, não é porque você não se organizou financeiramente, não é... Eu sei que o Brasil está difícil, gente, as coisas estão difíceis para todo mundo. Mas eu creio num Deus que no tempo de crise Ele levanta José para governar. Porque no tempo bom, qualquer faraó governa, gente. Quando a água está aqui, ó, na canela, todo mundo sabe nadar. O problema é quando passa da cintura, ô Samuel. Aí é que a gente define se a gente sabe nadar ou não. Não, eu sei nadar. Já viu criança? Na praia? Você solta ela fica na... Samuel sabe, aí ó, tomou o lugar do Tiago. Já viu criança na praia? Você fala, cuidado. Não, eu sei nadar. Por quê? A água está aqui, ó, na canelinha. Quando a água subiu na cintura, começou, o pai. Porque não dá mais para correr. Passou da cintura, não dá mais para correr. Perdeu o controle. Sabe, quando a sua água está na canela, é que você tem que falar, Deus, governa a minha vida financeira. Não deixa chegar na cintura, não. Por quê, pastor? Se chegar na cintura, Deus não vai mais governar a minha vida financeira? Não, Ele ainda vai ter poder para governar a sua vida financeira. Você que não vai ter mais capacidade de ouvir a direção dEle, porque você vai estar perturbado. Porque Deus não se ouve aqui. Deus se ouve aqui. Se a sua alma está perturbada, como ouvir Deus aqui? O problema do crente é que ele quer ouvir Deus aqui. Não, eu vou atrás de um profeta, porque um profeta vai ser usado por Deus. Aí pode ser profeta de Baal, você nem vai saber. E Deus não quer te confundir. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, amém? Então quando Deus quer falar contigo sozinho, Ele fala, entra para o teu quarto que eu vou falar com você aqui. Eu não vou causar confusão. Eu não estou ouvindo Deus. Gente, eu acho engraçado quando eu ouço, pastor, eu oro, mas eu não ouço Deus. Você está tentando ouvir de uma forma errada. E provavelmente quando você ouvir, possa até ser que não seja Deus, seja a ansiedade do seu coração. Deus quer falar com você por dentro.
Por quê, pastor? Porque Deus quer gerar em você frutos de arrependimento. Deus não quer te abençoar, Ele quer gerar frutos de arrependimento. Pastor, como assim que Deus não quer me abençoar? Deus não quer te abençoar, Ele quer gerar frutos de arrependimento, porque com frutos de arrependimento vem bênçãos sólidas para a tua vida. Deus não é louco de te abençoar sem frutos de arrependimento, você vai se matar. Tem gente que prospera e diz é Deus, aí daqui a pouco sai da igreja. Daqui a pouco está no mundo, está no bar bebendo. Gente, será que é de Deus a bênção que leva para o mundo? Será que Deus dá bênção a alguém para levar para o mundo? Para ir morar no inferno? Gente, o fim fala mais do que o início. A gente olha o início, está na bênção. Salário melhorou, foi promovido, está ganhando mais. O resultado disso é o quê? Está gerando vida ou está gerando morte? Eu não me preocupo com o início não, cara. Eu não estou correndo 100 metros rasos. Eu estou correndo uma maratona. Você está correndo o quê? 100 metros rasos ou uma maratona? Hein, igreja? Pastor, qual é a diferença? 100 metros rasos. Se você não sair na frente, provavelmente você não ganha a corrida. Mas como que é a maratona de São Silvestre? Deixa os tolos correr na frente. Porque eles vão cansar no percurso. O ganhador da São Silvestre nunca é o que sai correndo na frente. Quem é o ganhador da São Silvestre? É o corredor que é firme e constante. Cavalo paraguaio, né? Tem botafoguense aí não, né? Te amo, Samuel, ó, te amo, tá? Te amo. Cavalo paraguaio sai correndo na frente, desesperado. Só que o que os corredores firmes e constantes, cara que treinam o ano inteiro, o que eles fazem, pastor Leandro? Eles vão tranquilo, eles saem. 10 mil metros, são 46 mil metros, né? 10 mil metros os caras estão lá. E tem uns cavalos paraguaios lá na frente. Ele não está tranquilo, sabe por quê? Ele fez aquilo o ano todo. Ele sabe que naquele passo dele, ele chega no final. Só tolo que sai correndo na frente vai se cansar na metade do caminho. Tem um monte de gente, estou bem, estou na bênção, estou próspero. Se você não está colocando sobre o governo de Jesus toda a bênção que você tem, você vai se cansar no meio do caminho. E a perturbação vai ganhar o seu coração. O ferido, ele suspeita de tudo e de todos. Sabe qual é o problema do ferido? O ferido, ele acha que todo mundo tem um coração dele. Eu falei isso essa semana com alguém. Eu falei, cara, sabe qual é a coisa mais difícil hoje de ser pastor, pastor Urini? A coisa mais difícil de ser pastor no dia de hoje é ser um pastor segundo a Bíblia, gente. Revelação do meu coração agora. 1 Efésios, capítulo 1, versículo 1. Tá? Sabe por quê? Porque você entrega seu coração para as pessoas. E em vez das pessoas confiarem que é de Deus, elas estão sempre achando que você está fazendo aquilo dali para ganhar alguma vantagem sobre elas. Elas acham que você cumprindo as escrituras... Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não me devem nada. Posso ouvir um amém? A não ser o amor. Porque eu também devo isso a vocês. E por mais que eu ame vocês, eu não faço o que eu faço por vocês, eu faço por Ele. Porque foi por Ele que eu fui resgatado. Então mesmo, né, vocês não, vocês são ovelhas mansas, adoráveis, docinho, né, Dani? Vocês são um docinho. Mas vai que tivesse aqui dentro uma ovelha daquela que dá cabeçada. Já viu aquele pastor que está lá na beira do rio, vem a ovelha por trás e puf, dá uma cabeçada nele, derruba ele, aí ele levanta meio cambaleando, aí vê a ovelha e puf. Aí fica lá, olha a vida do pastor, como é que é dura. Mesmo que tivesse uma ovelhinha aqui assim, que não tem. Eu vi isso na igreja do Japão, aqui não tem. Ainda assim eu cairia e levantaria por Ele. Eu não tenho medo de cair com uma cabeçada de uma ovelha, mas é por Ele, porque eu sou ser humano. Se você me machucar, eu também me ofendo, eu também tenho uma alma, amém? E a gente vai ficando velho, a gente descobre cada dia mais as fragilidades da nossa alma. Velho não, né? A gente vai ficando maduro. A gente descobre que a gente tem uma alma, pastor Elaine. Que a gente sente dor.
Que às vezes uma palavra mal colocada, em forma de brincadeira, nos machuca. Que a gente precisa ir para o canto, ficar lá, chorar um pouquinho com Deus e falar: ah, Jesus, olha lá o que ele fez comigo, você viu o que ele falou? Ele fala: filha, por mim. Ah, tá bom, Jesus. Aí a gente começa a rir com Jesus e dá tudo certo. Ele precisa corrigir meu coração também, eu não sou de ferro. Só que eu não posso andar ferido. Porque se eu andar ferido, eu vou viver sangrando por pessoas que eu deveria curar. Feridos, além de eles acreditarem que o coração de todo mundo é igual ao deles, pessoas as quais eles deviam curar, eles vivam sangrando sobre elas. Feridos só enxergam defeitos e nunca qualidades. Ferido enxerga defeito em todo mundo, mas ele tem dificuldade. Não fala nada não. Não fala nada agora. Olha para dentro de você. Das últimas 10 pessoas que você julgou ultimamente, ou hoje, ou nessa semana, quantas qualidades você viu nela e quantos defeitos? Esse julgamento que você está fazendo aí, está definindo se você está andando ferido sobre a terra ou se você está andando curado. Por que eu faço isso sobre mim, gente? Ah, pastor, mas nós não viemos para julgar. Claro que nós não viemos para julgar, mas é impossível olhar a atitude das pessoas e não ter algum tipo de julgamento. Não das pessoas, mas sobre, cara, as atitudes delas. Só que quando eu olho a atitude das pessoas, o meu coração está mais para julgar ou para achar qualidade? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11 que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Não tem problema eu olhar para uma pessoa e ver defeito. Mas quando eu descubro o defeito na vida do meu irmão, eu preciso entender se eu sou parte da cura ou eu sou parte do problema. Ei, você é parte da cura ou parte do problema, dos defeitos do seu irmão? O ferido, ele faz da sua ferida o seu ídolo. E ele é dirigido por essa ferida. Já viu aquela pessoa que fala: a minha diabetes? Ai, a minha... Você não tem ideia como eu sofro com essa minha diabetes. Aí o outro: porque você não sabe a dor que eu sinto aqui no intestino. Intestino. E a minha coluna, hérnia de disco, L3, L4, L5, todas as L da minha coluna dói. Você não tem ideia da minha vesícula, como eu sofro. Já viu crente disputando dor? Tem crente que é assim, cara. Por quê? Ele faz das suas feridas o seu altar. Ele já foi até curado da dor, mas ele precisa estar sempre falando da dor, para dizer que ele aguenta mais, ou ele suporta mais. O ferido, ele gasta muito tempo tentando se curar. E enquanto ele gasta tempo tentando se curar, ele deixa de edificar a vida das pessoas que estão em seu entorno. Uma pessoa curada, não necessariamente ela deixou de ter dor, mas uma pessoa curada, ela já está investindo na cura do outro, porque ela sabe que Jesus já está trabalhando a seu favor. Quantas pessoas você visita para falar de Jesus? Nem olha para o lado para não pensar que é contigo. Quantas pessoas você visitou nos últimos tempos para contar o seu testemunho? Das duas, umas. Ou você está olhando muito para as suas feridas e não está conseguindo enxergar ferido nenhum ao seu redor, ou ao seu redor está todo mundo curado e não precisa de você. Será que está todo mundo curado? Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Ei, você não vai resolver o que você está passando chorando. Está na hora de você sair do conforto da sua casa, pular para o quintal do lado do seu vizinho e contar daquilo que Jesus fez na tua vida. Quem sabe na cura dele você acha a sua. Você pode ter uma ferida que ainda está aberta, mas seu vizinho pode estar com 3 ou 4.
Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, sejam sinceros, com vocês mesmos, não precisam me responder. Será que com o tempo que você tem com Jesus, pensa agora, crente de 1 ano, de 6 meses, crente de 20 anos, eu não sei. Será que no tempo que você tem com Jesus, você não tem nenhum testemunho que possa edificar a vida de alguém? Impossível, gente. Você pode não lembrar, mas que tem, tem. Será que não tem ninguém nessa terra que precisa ouvir um pouquinho do que Jesus fez na sua vida para ser edificado? E se você lembrou agora de alguém que precisa ouvir seu testemunho, por que você não levou ainda? Será que não tem um colega de trabalho? Será que não tem um parente? Será que não tem um vizinho? Será que não tem um familiar? Será que não tem um estranho passando pela rua que precisa ouvir do teu testemunho? Gente, eu estava saindo daqui essa semana passada. Eu estava saindo daqui da igreja, eu estava aqui fazendo uma obra, consertando algumas coisas, e eu saí para comprar um negócio ali na loja de material de construção. E veio um senhor passando, e ele parou perto de mim e falou, você pode orar por mim? Eu falei, claro, agora. Eu orei por ele, senhor normal, senhor, né, até bem aparentado, e eu orei por ele, ele falou, não, minha mãe está com problema, e tudo mais, e eu estou precisando de uma oração, você pode orar pela minha mãe? Fui, levantei a mão, orei. Eu falei, como é que ela está? Está onde? Ela está internada, então vamos orar, Deus vai curar ela lá. Ah, pastor, ela tem que operar, então vamos orar, Deus vai operar ela e vai tirar ela de lá rápido. E orei, ele foi embora, dei meu telefone para ele, falei, me liga. Aí ele falou, você é daí da igreja, né? Eu falei, sou. Aí, você trabalha aí na igreja? Eu falei, eu sou o pastor. Ele tomou um susto. Ele, você é o pastor dessa igreja? Eu falei, sou. Ele, tá bom, vou te ligar. Aí ontem eu estava em casa, a Sil me mandou uma mensagem. Cadê a Sil? Tá aí? Tá no Kids, né? A Sil me mandou uma mensagem e falou, olha, aquela pessoa passou aqui na igreja e mandou agradecer o senhor que a mãe dele já foi operada, já teve alta e já está em casa. Toda a glória e toda a honra seja dada a ele. O mundo está carente. O mundo está carente de você. Pastor, isso é heresia, não é não. O mundo está carente de você. Isso é heresia, não é não. A Bíblia está dizendo que o mundo aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus nesse lugar. O mundo não pode aguardar Jesus, não pode, porque eles não conhecem. Eles estão aguardando que você se revele como filho dele. Ah, você está perdendo tempo com as suas feridas. Desculpa, bebê. Perdão. O pastor se empolgou. É que às vezes a gente sobe isso dentro da gente. Pessoas como essa, gente, a glória de Deus não é minha, não. Eu só fiz o que Deus me mandou, é por Ele que eu estou fazendo. Mas pessoas como essa passam por você todos os dias, no trem, no ônibus, na rua, na tua esquina, quando você vai comprar pão na padaria, no mercado. Mas você só olha para dentro, só olha para dentro, só olha para dentro, só olha para dentro. E Deus está falando, meu filho, você veio para trazer libertação aos cativos. Mas você só olha para tuas feridas. E eu preciso de dinheiro, eu preciso ser curado dessa doença, eu preciso resolver meus problemas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, precisa. E nada te satisfaz. O que te falta? Salmo 23 e você, vou te dar um comprimido de Salmo 23. Que comprimido é esse? O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu preciso ser livre para não ter falta de nada, gente. Gente, eu amo vocês, amo de todo o meu coração, amo servir essa igreja, amo cuidar, mas se Deus falasse hoje, Jefferson, pega agora a tua mala e sai daí, não dá, o que eu tenho aqui não cabe nem numa mala, é uma Bíblia e um tablet que está lá dentro do gabinete. Tem nada que me prende, gente, eu não sou preso ao salário de ninguém, eu não sou preso. Como eu vou viver? Eu não sei, mas eu não estou preso a ninguém. Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, me fiz livre de todos para me tornar escravo de todos. Eu escravizo a minha vida para você, sendo livre de você. Por quê? Porque eu não posso ser preso a você. Tem coisas que a minha alma fala, não, pede a fulano, não vou pedir. Eu digo, não posso pedir, não posso, eu sou livre, eu preciso continuar livre dessa pessoa. Por quê? Porque enquanto eu sou livre dele, eu posso servir a ele.
Se eu me tornar preso a você, eu não vou poder te servir. A gente não serve aos nossos irmãos do lado, sabe por quê? Porque nós somos presos a eles. Preso como? Preso emocional, preso sentimental. Prisões, e geram feridas, e por não se libertar, a gente não consegue ministrar a palavra para pessoas que estão do nosso lado agonizando. Lê lá, 1 Coríntios capítulo 15, para você ver se Paulo não vai falar a mesma coisa para você que ele falou para mim. Seja livre. Fala para esse irmão do seu lado, seja livre, irmão. Senão a gente se torna pedra angular. O problema é que enquanto a gente não se cura, a gente é uma pedra angular. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 20, versículo 17. Jesus em Lucas 20, capítulo 17, ele prega uma linda mensagem, exortativa agora para os sacerdotes naquele momento. Ele fala sobre um senhor, dono de uma vinha, que o filho dele morre. Ele libera o seu filho para edificar uma vinha, com os caras que trabalhavam com ele, mas os caras que trabalhavam com ele vai matar ele, vai matar o filho dele. O cara tentando amar os seus trabalhadores, os trabalhadores vão matar o seu filho. Parece com a gente, né? Não parece? Jesus veio para nos amar, mas a gente matou ele. Aí o que Jesus vai falar em Lucas 20, 17? Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado disso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem são os construtores, gente? Fala, eu sou construtor. A pedra que veio para a nossa obra a gente está rejeitando. A pedra que veio para nos edificar, a gente está rejeitando. Quando você não prega para o vizinho, você está rejeitando a pedra angular. Porque ela veio para edificar a sua vida e a do seu irmão. Enquanto você edifica a vida do seu irmão, o Senhor edifica a sua. Enquanto você não edifica a vida do seu irmão, a sua vida não anda. Aí ele está dizendo, olha, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Todo aquele, e aí é tremendo, gente, isso aqui é só por discernimento. Todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Cara, eu te juro que eu passei horas nessa passagem. Aí sabe o que aconteceu? Os caras entenderam rapidamente. Aí o que aconteceu? Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam um meio de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo do povo. Duas coisas importantíssimas. Ou eu caio sobre a pedra ou a pedra cai sobre mim. O que você quer? Você quer cair sobre a pedra ou quer que ela caia sobre você? E aí? Gente, isso é tremendo demais, gente. Se eu cair sobre a pedra, eu vou ser espedaçado. Parece ruim, né? Mas o vaso que essa pedra espedaça, ela mesma reconstrói. Agora, se essa pedra cair sobre mim, eu vou virar pó. Um conselho que eu te dou, não deixe essa pedra cair sobre você. É melhor você se jogar em cima dela. O problema é que a pedra está lá e Deus está falando, se joga. Você fala, eu vou me quebrar. Ele fala, filho, fica tranquilo, eu faço a ferida, mas eu mesmo curo. Pai, mas eu vou me espedaçar. Não tem problema, pode se espedaçar. Depois eu junto. Se de um vale de ossos secos eu fiz um exército, o que eu não faço de um vaso quebrado? Se de um vale de ossos secos eu fiz um exército, o que é que eu não faço de um vaso quebrado? Mas pastor, Deus vai ter que me desmontar todo e me fazer de novo, mas você vai estar quebrado. Ele desmonta tudo, ele pega o vaso quebrado, ele amassa o barro de novo, ele dá forma. Mas se ele cair em cima de você, você nunca mais sai. Eu caindo sobre a pedra, é eu me subjugando em Cristo. Lembra do que eu falei? De 1 Coríntios capítulo 11?
Se eu me subjugar, Cristo não vai precisar me julgar. Agora, se a pedra cair sobre mim, aí é Ele me julgando. E se no grande dia Ele tiver que me julgar, a sentença é morte, não é vida. Eu espero que você esteja entendendo muito claramente o que está sendo pregado nesse altar. Não espere que Cristo venha te julgar. Julgue você a si mesmo. Não espere que Cristo venha te julgar. Ele já te salvou, Ele não quer te julgar. Ei, Cristo já te salvou, Ele não quer te julgar. Ele quer te levar para a eternidade. Se Ele tiver que cair sobre você com julgamento, acabou, não vai ter salvação. Aparta de mim que eu vos não conheço mais. Senhor, mas em teu nome eu preguei, Senhor. Senhor, em teu nome eu dizimava, Senhor, na Fruta e Vida. Senhor, em teu nome, Senhor Deus, eu ficava na portaria. Senhor, em teu nome eu trabalhava na cantina. Senhor, em teu nome eu trabalhei no Kids. Senhor, em teu nome eu participei de todos os cultos. Senhor, em teu nome eu fui em casa de paz. Aparta de mim que eu não vos conheço. Esse é aquele sobre qual a pedra caiu em cima. E aquele, pastor, que caiu sobre a pedra? Vindes, amados de meu Pai. Vinde receber a herança que eu separei para vocês. Senhor, mas eu pequei. Mas você se jogou sobre a pedra. Com a mesma intensidade, pastor William, que a gente pecou, a gente se humilhou. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Deus tem exaltação para você nesses dias. Se coloca de pé, igreja. Pessoal da ceia, pode vir aqui para frente.